As pessoas acham, né? Só acham que a gente é muito folgado, que a gente não quer nada com a vida. Na verdade, eu acho que a gente é uma geração que trabalha muito. Muita gente não entende o que a gente faz como trabalho. Na época de vocês, o mundo não estava na velocidade que o mundo está agora, sabe? São realidades diferentes. É só você pegar toda essa questão de histórico de depressão, de ansiedade. A prevalência dessas doenças na nossa geração é muito maior. Teve um período, assim, um bom período, né, na minha trajetória profissional, que eu me desligava assim que eu pisava meus pés na calçada, assim, do meu horário, né. Mas hoje em dia eu tenho me afetado mais. Eu cheguei num momento que eu nem me vi que eu estava adoecendo. E aí quando eu vi, eu já estava doente. Só que você não acha que vai acontecer com você. Porque você se sente no mercado, me senti uma Mulher Maravilha. Já passei por aquilo lá, agora eu tô bem, imagina. No final de semana passa e vai acumulando. Eu não posso reclamar do que eu tenho, mas eu tô infeliz. A maioria das pessoas que você conversa é assim. Burnout, esgotamento profissional, estafa. Um desgaste que nasce na relação que temos com o trabalho, quando deixamos toda a nossa energia ser consumida pelo estresse. E até a gente perceber que essa energia está sendo gasta mais rápido que conseguimos repor, pode acabar sendo tarde demais para a nossa saúde. So burnout, what we've discovered with all of this research over the years by many people around the globe, is that it is a response to chronic stressors, in this case in the workplace, could be elsewhere in your life, but chronic, let me underline that. That means everyday stuff. It's not just a crisis, it's not just the emergency, it's the things that happen all the day that begin to wear you down, erode your soul, as people talk about it, take away what it was that you thought you were going to do, and turn life into not a good thing. A Organização Mundial da Saúde vai incluir a síndrome de burnout na próxima edição da Classificação Internacional de Doenças, em 2022. A notícia dessa mudança veio em 2019, mas já serviu para padronizar internacionalmente a definição da síndrome como um fenômeno ocupacional. Isso quer dizer que ela não é exatamente uma doença, mas sim um conjunto de sintomas causados pelo excesso de estresse no ambiente de trabalho. A atualização da OMS pode significar um grande passo na divulgação do burnout, já que o conhecimento geral sobre o que ele é e como atinge as pessoas ainda é muito raso. As pessoas não têm noção de que elas estão adoecendo. Então, assim, a pessoa vai trabalhar e acha que é normal ser estressado hoje em dia. Então, assim, eu comecei a perceber que não é normal ser estressado. Mas a irritabilidade, que é aquela coisa de não ter foco, não conseguir ter foco, não conseguir desligar do trabalho. Aos fins de semana, a pessoa fala pra mim assim, olha, Kelly, no fim de semana eu penso na segunda-feira. Então, eu comecei a perceber que aí está o problema principal do burnout. É não conseguir desligar em nenhum momento do trabalho. Burnout, na verdade, não é uma síndrome que está absolutamente fechada, né? É algo que ainda está em construção. Em psiquiatria, a gente não considera ela como uma doença específica. O burnout acaba sendo mais os sintomas na sua vida, relacionado principalmente a um estresse crônico do trabalho. Eu sentia muita dor, então eu tinha um ciclo vicioso, eu não conseguia dormir. Aí eu passava os dias muito tensa, porque era dificultoso para mim. E essa tensidão, tanto na coluna, me gerava muita dor muscular. E aí eu comecei com uma certa frequência pro hospital. Quase toda semana eu ia tomava Tramal, tomava um outro analgésico, e aquilo pra mim era uma delícia, porque eu falava, pô, final de semana eu vou passar bem. Assim, eu sou muito comunicativa, sendo que eu tava ficando, tipo, sem saco pra nada que não fosse relacionado ao trabalho. E naquela época, eu não tava percebendo que eu não tava mais com paciência pra nada. Se a pessoa começasse a falar comigo, sem ser sobre trabalho, meu foco, tipo, saía. E, tipo, eu tava meio que me tornando uma pessoa que era diferente de mim. Me sentia muito, muito cansada. Ia trabalhar, voltava do trabalho e ia dormir. Então, eu dormia e trabalhava, né? E aí, em 2018, eu tive alguns processos de adoecimento, assim, de
ter labirintite, de ter uma pangastrite. Começou a dar alguns sinais que eu tava pifando, né? Eu trabalhava na área comercial, então eu fazia também atendimento a cliente e eu carregava travesseiro e coberta no carro. Porque entre um cliente ou outro, eu ia tirar um cochilo. Porque eu não aguentava o dia todo. Você entra num processo de ser uma perfeccionista. Tudo tinha que estar muito perfeito para ninguém ter motivo para falar nada de mim. Então eu não podia errar. Eu sempre gostei muito, fui muito dedicada, mas aí eu entrei num processo mais obsessivo, assim. No começo da quarentena eu tava, improdutiva, assim, eu não conseguia fazer nada. Aí depois teve uma época que eu tava muito frita, que a ansiedade bateu muito, assim, que aí eu tava, tipo, surtada. Eu começava a trabalhar muito cedo, eu me sentia super heroína. Eu falava, eu não preciso, lavar o cabelo, eu não preciso fazer nada, eu não preciso comer, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso trabalhar. Isso, de verdade, isso passava pela minha cabeça, eu tô falando sério. Eu me sentia a pessoa mais produtiva do universo. E só que aí eu comecei a ter formigamento no braço direito, sentia muita dor de cabeça. Outros sintomas que eu sentia muito, eu tinha muita ânsia. Eu sentia muita mal-estar. Uma das coisas também que aconteceram muito comigo foi confusão mental. A estafa, ela te traz uma sensação de você não ter uma linha de raciocínio completa. Eu tive discussões no meu ambiente de trabalho em que eu não estava me colocando de uma forma correta, porque eu não lembrava das coisas. Então, por exemplo, eu tive discussão no trabalho de uma falar com uma amiga: não, mas eu não negociei isso com você, não foi isso que eu tratei, não foi isso que aconteceu. E eu esquecia. Então, assim, me trouxe esquecimento, confusão mental, depois que eu percebi isso. E era por conta da estafa. E a irritabilidade é um dos principais pontos. Ela causa, vou falar em português, cara, ela causa no trânsito, ela vai no supermercado, ela causa na fila do supermercado, ela vai na farmácia, ela pede um prato no restaurante, não pode demorar 5 minutos porque ela já quer brigar. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente sempre chama atenção. No, not again. Why does it say pepper jam when there is no pepper jam? I swear to God, one of these days I just kick this piece of shit out the window. E, tipo, na época, eu tinha um problema muito grande com raiva. O lugar que eu estava, o ambiente que eu estava no trabalho, só fez piorar. Então, tipo, minhas crises de raivas pioraram. Então, tipo, tinha vezes que, assim, eu tava em casa e do nada, tipo, eu tive uma crise muito grande de raiva e quebrava a minha casa toda. E, tipo, eu achava que isso era normal. E, tipo, meus amigos diziam, não, cara, não é. Tipo, você tem problemas com raiva? Tem. Mas sendo que você tá chegando num nível muito grande. Então, assim, eu sentia muita dor. Só que isso foi antes do burnout. Isso foi antes do diagnóstico. Mas é isso que eu tô te falando. A gente vem desencadeando. Quando você tem um diagnóstico de um burnout, ou de um pré-burnout que seja, já aconteceu muita coisa antes que você não ouviu o teu corpo. Seu braço já formigou, você já passou muitas noites sem dormir direito, você já comeu muito em excesso, você já bebeu muito em excesso. Eu tive um período da minha vida, demorou pra eu ter coragem de falar disso, mas eu tive um período grande da minha vida que eu tinha que beber todo dia pra dormir. Você começa, normal, vou tomar um copo de vinho, vou tomar uma tacinha de vinho. Todo mundo toma, normal, vinho faz bem. E na hora que você vê, você tá tomando todo dia, daqui a pouco você tá tomando meia garrafa. Aí você começa a acordar com ressaca, aí no outro dia você fala, eu não vou tomar, aí você toma um relaxante muscular. Daqui a pouco você tá tomando um relaxante muscular com vinho. Quando você aprende a viver estressada, é como se o teu corpo, ele se condicionasse a viver com dor. Você se alimenta mal, aí você passa mal, e aí de vez você ir num gastro, entender o que tá acontecendo, não, você vai tomar um Eno. Chegou uma época que isso não adiantou mais, eu comecei a ir pro hospital. Aí ia pro hospital, eu tomava o quê? Eu tomava um relaxante muscular. Até que chegou um momento que eu ia pro hospital e tinha que tomar tramal. E depois do tramal? E aí, quando eu procuro o médico fala que eu tô tendo uma tristeza, com uma depressão leve, aí ele me receita, me diagnostica como uma depressão. Você tá perdendo interesse por algumas coisas, é normal, é uma fase da sua vida, que tá difícil, logo passa, né? E aí, quando eu vou para esse médico
que é o ortomolecular, aí ele me faz entender que a minha doença está hiper e super relacionada ao meu processo de trabalho. E eu já não tinha mais essa energia, foi aí que eu procurei. Eu tô precisando de um vitamínico, tô sem energia. E aí ele falou, peraí, você tá trabalhando quase 24 horas por dia, você tá dedicado ao trabalho, você tá na perseguição, isso aí é síndrome de burnout. Aí eu cheguei na quarta-feira, o médico plantonista virou pra mim e falou assim, sem ver o meu prontuário. Falou, ô Luana, você aqui de novo? Eu falei, tem alguma coisa errada. O médico plantonista sabia o meu nome sem ver meu prontuário, tem alguma coisa errada, ele tá me vendo muito aqui. E aí eu contei pra ele tudo, eu expliquei, ele falou assim, Luana, é o seguinte, eu não tenho mais o que falar pra você, você tá com um burnout. E se você não se tratar, pode acontecer uma coisa muito pior com você. E é o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais te medicar contra mal e eu vou colocar na tua ficha que se você não for no médico se tratar, se afastar do teu trabalho e fazer alguma coisa que te ajude a resolver causa raiz, você não vai conseguir mais tomar remédio aqui. E aí, aquilo pra mim foi um choque. Eu gosto de mostrar para as pessoas os sintomas do burnout antes de eu dar o diagnóstico. Então eu falo assim, olha, eu gostaria que você lesse. Às vezes eu dou material pra pessoa ali em casa, e às vezes eu falo, olha, eu gostaria que você lesse sobre burnout. E a reação das pessoas são assim, meu Deus, eu tenho isso. Porque tudo virou frescura no nosso país, ou tudo virou muito, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu fico ruim das unhas. Tudo virou muito normal, tudo virou muito, que bobeira. Eu lembro que eu falava muito com um tio meu, e eu falava também, tipo, com uma galera mais velha que eu conhecia e tal, e eles diziam, não é assim. Você tá no começo da carreira tem que ser assim mesmo. E eu ficava tipo, será? Mas quem sou eu, né? A galera tá falando que sou eu. Eu novinha escutando isso, então, tipo, quando eu comecei no primeiro emprego mesmo e tal, tipo, eu achava meio que, eu tô no caminho certo. E não é no caminho certo, né? Tipo, não é no caminho certo at all. Quem tá nisso aí não percebe isso tudo. E quando percebe, às vezes a pessoa em si pode ter o sofrimento, mas em volta fala, não, isso é frescura, isso é bobagem, trabalha que passa, é só um período, é só uma fase, daqui a pouco melhora, que diminui a crítica. Não diminui a crítica, na verdade, a pessoa continua com a crítica, mas diminui a chance da pessoa se olhar de uma forma profilática. Então, assim, falta um pouco de empatia também das pessoas, de se colocar no lugar do outro e entender que cada um tem a sua dor. Pra mim, cair um cabelo pode ser o fim do mundo. Pra você pode ser ridículo. E tudo bem, a dor do outro é a dor do outro. Cura pro burnout? Tem. Não se fala de curar o burnout só com medicação. A função da medicação é dar um suporte para que, primeiro, a pessoa tenha menos impacto na sua vida, que os sintomas que ela está vivenciando sejam menos limitantes para ela. Pro burnout, o que mais se usa são os antidepressivos, em geral. Tem várias classes de antidepressivos, tá? A mais utilizada é uma classe que aumenta a disponibilidade da serotonina. E a função da serotonina, nesses casos, é aumentar um pouquinho a sensação de bem-estar, um pouco do relaxamento, e dessa forma diminuir um pouco a ansiedade que a pessoa está vivenciando, todo o desconforto naquele momento. Mas é impossível falar de tratamento do burnout sem ter uma mudança definitiva da rotina. Um tratamento só baseado na medicação acaba sendo quase que sintomático. Você tira o sintoma, mas não melhora a causa. Sim, eu também mudei de profissão, hoje eu faço algo completamente diferente do que eu fazia. Então eu fui por esse caminho, eu tomei remédio durante um período que ele me medicou, sim. Fiz terapia, sem sombra de dúvidas, e muita atividade física. Cheguei a chorar na academia lá embaixo. Eu não queria malhar, óbvio. E aquilo era um esforço muito, muito bruto, sabe? Andar 5 minutos na esteira, eu deitava num colchonete, chorava, levantava, fazia mais 5 minutos, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo. De alguma forma eu precisava me movimentar. O psiquiatra me recomendou somente a medicação, me deu uma licença de trabalho. O médico do burnout, não, ele já me falou que a minha solução era sair daquela unidade de trabalho. Porque aí eu percebi que eu estava tomando um remédio, estava melhorando,
mas realmente, né, faltava alguma coisa para respirar, porque era difícil respirar. É um ambiente muito hostil, assim, acho que ninguém aguenta, né, se você ficar trabalhando em ambiente hostil. E realmente o médico acertou, porque minha saída para outra unidade, ela me salvou, assim, sabe? Ter essa percepção, acho que é o que mais protege, porque você consegue reduzir, se possível, claro, reduzir e tentar outras atividades que aliviem esse estresse, como atividade física, que é excelente, ajuda muito, tanto fisiologicamente como a sensação no corpo, melhora a qualidade do sono, né? Na verdade, qualquer coisa que te faça ter um olhar um pouco mais para dentro, para si mesmo, e não ficar tão envolvido no trabalho, que senão vai engolir. E é óbvio que sozinha a pessoa vai conseguir isso? Não, muitas vezes é boa parte na terapia. Mas ela identificar que tem algo errado, que tem algo que está fora do trilho, e ir buscar ajuda já é o primeiro passo. E parece que assim, quando a gente sempre sonhou em ter algo, quando você alcança, você não pode largar. Wait a minute, you quit your job, but you're still working on a twin science project? Well, that's big of you. Okay. After we talked, I realized it doesn't make sense throwing away all those months of hard work. Aí vem a pessoa, realmente, eu demorei muito pra conquistar, eu fiquei meses em processo seletivo, eu queria muito isso, mas eu não tô com problema, não tô doente. É normal ser estressado. O meu cargo de gerência é muito normal ser estressado, é muita pressão. Então, a negação vem na questão de você identificar de que foi bom, é bacana, era o seu sonho, mas neste momento já não faz mais sentido pra você. Eu nunca tive um papo muito sério, assim, com alguém sobre o que é a síndrome de burnout. A minha psicóloga, uma vez ela falou pra mim, ela falou, acho que você tá começando a ter esse negócio aí. Mas assim, eu não levei muito a sério, porque as pessoas com quem eu conversei passaram uma visão de um negócio que era tipo, não, porque você desmaia, não, porque você, tipo, você tem uns piripaque, você convulsiona, eu tipo, gente do céu, tipo, eu não tô com esse negócio não, entendeu? Então quando a minha psicóloga falou isso pra mim, eu falei, não, Nana, pelo amor de Deus, eu não tô com esse negócio, eu tô bem. Eu só tive, tipo, um pouco de falta de apetite, insônia, tipo, sei lá, eu tô um pouco nervosa. Mas, tipo, eu tenho falta de ar às vezes, mas não é nada disso. E aí ela, tipo, falou, não é bem assim. Tipo, não necessariamente isso é burnout. Não, eu consigo ficar assim. Eu tô bem, pô, eu tô bem. E aí, tipo, se ficar um dia sem, tipo, você surta. Tipo, tanto que eu não tenho férias. Eu nunca tirei férias. Eu comecei a trabalhar com 21. Tipo, até hoje eu nunca tirei férias. Nessa semana em que eu troquei de área, eu tinha delegado todas as minhas coisas antigas pro meu sucessor na minha área antiga. E, ao mesmo tempo, a minha chefe nova, ela estava muito ocupada, ela não conseguiu marcar a minha reunião para entrar na área nova exatamente no dia que era para marcar. Então ela marcou pro dia seguinte. Então eu fiquei um dia sem fazer nada. Nada. Não tinha nada para fazer, porque eu já passei tudo pro menino antigo e não tinha nada da nova área. Então eu fiquei um dia sem fazer nada. Eu surtei. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho nada pra fazer. Tipo, porque eu tava louca, tipo, falando, tô sendo inútil. É estranho você não ter nada pra fazer. Como assim eu não tive nada pra fazer? Eu não tenho nada pra fazer. Nessa empresa inteira, ninguém precisa de mim. Sempre me precisaram por 12 horas, e aí, de repente, ninguém precisa de mim. Eu entrei em parafuso, eu tive que sentar com a minha mãe e falar, mãe, ninguém precisa de mim. E eu não sei, até hoje, se eu tive esse bagulho. A gente continuou vivendo a vida normalmente. Eu acho que eu não cheguei a ter nenhum traço muito forte, mas eu tava eu tava na linha de chegada, de, tipo, começar a ter os traços e explodir. Eu já sei que, tipo, eu fico já incomodada se eu ficar com pouca coisa pra fazer. Mas eu sei que, juntando com a sociedade que a gente tá, no meio de ambiente que eu tava, naquela época e tudo mais, isso daí só era mais um passinho pra eu começar, tipo, a ter apagões. Tem um fato da minha trajetória profissional que é a questão do assédio moral. Então eu vivi uma história de uma chefia que foi muito violenta comigo. Eu não conseguia sair daquela unidade para trabalhar em outro lugar porque era uma chefia perseguidora. Eu sempre fui muito dedicada à minha profissão.
Então, eu ser muito dedicada à minha profissão e não ter esse reconhecimento e ainda ser desqualificada, eu acho que isso contribuiu demais, assim, para minha baixa autoestima. Além de trabalhar na política de assistência social, eu era uma militante da política de assistência social. Eu era muito próxima ao sindicato. E aí, acho que através do sindicato, teve uma reunião falando sobre o assédio moral. Aí eles puderam me explicar de que aquela perseguição que eu estava vivendo tinha a ver com o assédio moral, e aquilo era ilegal. Eu até não entendia que o que estava acontecendo comigo era um assédio. Você não era visto como um ser humano. Você era realmente visto como um robozinho. Então, tipo, eles não chegavam dizendo, tipo, você pode trabalhar tal canto, trabalhar no final de semana? Você pode trabalhar até mais tarde? Não. Era tipo assim, gente, a gente precisa trabalhar até mais tarde. Então, a gente precisa trabalhar no final de semana. Esse meu colega, tipo, ele simplesmente, tipo, diziam que ele era um mau profissional porque ele não queria ficar até mais tarde. Mas ele não podia ficar até mais tarde sempre, porque, tipo, ele morava muito longe. O ônibus, às vezes, não parava de passar, ou simplesmente porque a mãe dele precisava dele em casa. E as pessoas, quando diziam que não podiam, tipo, eram ditas como se você não estivesse produzindo, você não estava sendo... Tinha uma palavrinha que eles usavam muito que eu esqueci. Engajamento. Contribui para um maior engajamento. Como você engaja os seus funcionários? E eles disseram que era minha responsabilidade eu mudar a cabeça dele para ele ser mais engajado. Nunca foi tão difícil manter uma equipe engajada na empresa, não é mesmo? A minha empresa, ela é uma multinacional, então ela é muito grande fora do Brasil, mas aqui no Brasil ela é muito pequena. No nosso escritório, a gente tem menos de 40 pessoas, assim, para fazer um trabalho que roda o Brasil inteiro. É uma empresa grande com uma estrutura pequena, e aí residem os problemas. Uma empresa que investe nos seus funcionários, ela tem que investir também na própria infraestrutura da empresa. Antes dela começar a falar de saúde mental no ambiente de trabalho, ela tem que contratar pessoas suficientes para executar o trabalho, entendeu? Ela não pode, tipo, sobrecarregar o time dela e depois marcar uma reuniãozinha de meia hora, um café da tarde, falando vamos falar sobre os problemas no ambiente de trabalho, achando que isso vai resolver. Ela precisa realmente criar uma cultura empresarial de, tipo, de uma organização, realmente, de dividir as tarefas, de não sobrecarregar os funcionários. Uma característica muito própria do assédio moral é que são agressões contínuas dirigidas para determinado fim. Sempre um fim negativo, obviamente. E a gente ainda tem a figura do assédio moral institucional, que não é contra o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C, mas são medidas para que se chegue a um fim institucional, mas que para chegar lá acaba agredindo uma coletividade. A gente sempre associa mais facilmente a ideia de metas, né? A ideia de produtividade. A meta é vender 150 cafezinhos, vamos pensar. Mas não há cliente suficiente entrando na loja para que nas minhas 8 horas de trabalho eu consiga vender 150 cafezinhos. Quando começam a ser circunstâncias em que vai exigir que o trabalhador, ele por si só, saia desenvolvendo outras metodologias de venda, ou passe a noite elaborando, trabalhando e criando meios para aquele objetivo em si, aí a gente já começa a colocar um ponto de interrogação sobre a metodologia utilizada. O trabalhador, quando veste uma farda ou bota a roupa de trabalhar, ele não se despe da sua condição de cidadão. Liberdade, intimidade, dignidade, todos esses direitos permanecem na figura do trabalhador. No contrato de trabalho, eu não sou o indivíduo comprado pelo meu salário. Eu dou o meu trabalho, a minha mão de obra, o meu labor para receber o salário, mas eu não me dou. Eu era estagiária, então eu trabalhava 6 horas, e aí eu fazia plantão no final de semana de 8 horas, e aí eles me davam uma folga durante a semana, só que era uma folga de 6, entendeu? Então não era justo. Isso porque meu plantão nunca durava 8, né? 8 era só o horário que eles pediam pra eu fazer, explicitamente. Trabalhei com meu pé quebrado. Quebrado não, né? 2 ligamentos rompidos. Fui cobrir a prisão do Lula. Tipo, arrisquei minha vida, velho, querendo ou não.
Se algum louco chegasse atirando lá onde o Lula tava, eu tava lá no meio, eu não ia conseguir sair correndo porque eu tava com uma bota. E era estagiária. A partir do momento que a jornada de trabalho está invadindo a esfera de convivência social, eu tenho uma jornada inaceitável. Vamos pensar aqui, vamos dormir 6 horas por dia, vamos passar 2 horas por dia em transporte público, colocando um sonho, né? 1 hora por dia de ida e 1 hora de volta. 8 horas de trabalho, eu já tenho 16 horas ocupadas do dia entre dormir e trabalhar. É porque é uma invasão na esfera pessoal. E a pessoa se consome por isso. E os clientes me ligam, tipo, de final de semana, tal, porque eu trabalho em bar, eu trabalho com bar, com restaurante, com festa. Então, essa galera trabalha de final de semana, é normal pra eles. Então, eu preciso ter um número dedicado pra isso, sabe? Tipo, eu ter que passar o meu celular pessoal pra outras pessoas é um ponto que me incomoda um pouco. Mas, enfim. Porque nesses processos de assédio moral, a vítima é que tem que se deslocar, e não o assediador. Então, o assediador quase nunca é responsabilizado. Às vezes tem uma remoção dessa chefia para um lugar que até é um lugar mais benéfico para ela, como se fosse uma promoção. Mas é difícil de esquecer o que aconteceu comigo, porque não parece que foi feita uma justiça, assim, né? Depois de mim veio outras, né? Então outras passaram por esse processo, então a gente fica um pouco frustrada, né? Hoje em dia já se admite como prova gravações, mensagens de texto, é tentar municiar-se. É uma prova difícil de produzir. É realmente uma prova muito difícil de produzir e, consequentemente, é difícil se opor a isso. A questão é que tem que mudar todo o pensamento das pessoas e das empresas, na verdade. Pensa-se em encarreiramento, em alta performance, como ser produtivo. Você pode transformar qualquer pessoa numa pessoa produtiva. Ser produtivo é essencial para você ganhar mais dinheiro. Eu acordo geralmente às 3h30 da manhã. Você tem ideia do que é 3h30 da manhã? E a qualidade mental daquela pessoa? Ninguém fala. Enquanto tem esse pensamento de preciso produzir, preciso estar envolvido, continua com esse risco. As pessoas não estão entendendo que trabalho não tem que ser algo ruim. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. Então, assim, se aquilo não me der prazer, se aquilo não for bom pra mim, qual é o sentido? Assim, eu vou dar um exemplo besta. Tinha uma reunião que eu tinha que fazer e a minha chefe não tinha me falado do que era. Eu assumi que era um negócio que ela ia tocar. Aí chegou, tipo, um dia antes, às 6 horas da tarde, e a reunião era no outro dia, às 10 horas da manhã. E aí ela me falou, tipo assim, tá tudo certo pra reunião de amanhã? Ela falou assim, não, que você vai apresentar. Aí eu falei, eu vou apresentar o quê? Ela me explicou o que eu tinha que fazer. Eu entrei em pânico, não era um negócio tão difícil. E aí virou um negócio, tipo, muito urgente, assim, e eu surtei, assim, eu virei à noite fazendo. Às vezes, se eu tivesse calma, se eu tivesse numa outra situação, se eu tivesse sido comunicada de uma outra forma, né? Se as coisas tivessem acontecido, eu teria terminado até mais cedo, eu teria até, tipo, não teria surtado, não teria passado por todo aquele desespero psicológico. Mas do jeito que as coisas aconteceram, eu virei à noite fazendo, assim, eu dormi 2 horas e fui apresentar o negócio, né? O ambiente era muito hostil. Não era aquela coisa de, eu sou seu colega de equipe. É tipo, você é meu concorrente. Eu tenho que ser melhor do que você. O nosso superior vai ver e aí eu vou poder subir e você não. E quando a pessoa entra num trabalho, ela já vem cheia de carga emocional. Desde quando ela era criança. Uma pessoa com 22 anos, que é a sua idade, por exemplo, que não sabe o que é hoje fazer na vida, meu Deus do céu, é um absurdo. Lá no Recife, não tem muitas empresas grandes, vamos dizer, da parte de tecnologia. Não são muitas que você pode escolher, realmente. Tem muita essa visibilidade ainda de que você precisa ter um diploma. E eu não tinha. Eu tinha 22 anos e eu tava tipo, ai meu Deus, já estou na idade que, tipo, se eu voltar pra faculdade, eu vou estar muito velha. Eu tava já achando que, nossa senhora, se eu acabar a faculdade com 25 anos, tipo, ferrou o mundo, não tem tempo pra mim nem nada. Foi bem, bem difícil, assim, porque querendo ou não foi meu primeiro emprego. Então, marca a pessoa mesmo. Eu acho que por muitos anos eu condicionei a palavra trabalho a algo árduo. A gente cresceu ouvindo, né? Deus ajuda quem cedo madruga, o homem que trabalha é honroso.
Então, eu acho que eu sempre vi o trabalho como algo assim, quanto mais eu trabalhar, mais resultado financeiro eu vou ter. Então, meu pai era feirante, minha mãe ajudava ele na feira a criar gente, depois ele teve um mini mercado. Então, assim, ele 4 horas, 5 horas da manhã acordava e ia dormir às 8 horas. E ele era isso. Essa minha primeira infância, o lazer não fazia muita parte, assim, da minha dinâmica familiar, né? E eu fui trabalhar logo cedo, com 14 anos já fui trabalhar, né? Então, eu sempre trabalhei, ajudei. Quando eu era mais nova, ajudava meus pais no mercado, com 14 anos eu fui trabalhar. E sempre me relacionei assim, dessa maneira, né? Achando que o trabalho tinha bastante valor, que era muito importante, né? Eu acho que durante muitos anos eu encarei a palavra trabalho como algo pesado na minha vida. E sim, como um peso maior da minha vida, porque durante muitos anos eu coloquei o trabalho à frente de tudo. Tanto que eu acho que ninguém tem um burnout sem amar o trabalho. É difícil uma pessoa chegar no ápice de uma estafa sem ter amado o que ela está fazendo, porque a entrega ela é muito grande. Curiosamente, nesse dia que ninguém precisou de mim, eu tinha consulta com a psicóloga. E aí eu falei com ela, falei, Nana, hoje foi o dia mais estranho da minha vida, tipo, eu não trabalhei. E era um dia da semana, é uma segunda-feira, e eu não trabalhei. E aí ela falou, qual o problema disso? E eu falei, mas eu perdi um dia de trabalho. Ela falou, mas você perdeu porque sua chefe pediu. Tipo, você não fez nada de errado, você não mentiu pra alguém, você não tava matando o trabalho pra ver Netflix. E aí ela falou assim, então, Letícia, aí que tá o problema, entendeu? Porque é nesse momento que você percebe que você vive pro trabalho, minha filha. Porque se o trabalho some da sua vida por 24 horas e você não sabe o que fazer, é porque não existe nada na sua vida além de trabalho. Entendeu? Muito normal, tipo, a galera romantizar isso. Mas é possível, sim, você trabalhar jornadas longuíssimas e ser feliz. Meu Deus, nossa, que exemplo. Gente, não. Não é exemplo. Para ser um profissional excelente, você tem que dar sua vida a ponto de chegar a você explodir. Assim, que é exatamente isso. Você quer o burnout. Tipo, eu tenho um amigo meu que ele teve. Tipo, e ele hoje, tipo, ele ainda tem sequelas disso. Ele é a pessoa que, tipo, a gente pode mandar mensagem no grupo do trabalho de 3 horas da manhã, tipo, ele vai estar ele vai querer ser solícito, porque meio que na cabeça dele a vida dele é isso. Em números absolutos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade, e quase 6% do país é diagnosticado com depressão, nos deixando apenas em segundo lugar no ranking mundial. Um outro detalhe é que mulheres do mundo todo são ainda mais vulneráveis a essas doenças. No caso da depressão, 2 vezes mais. Pesquisas no Reino Unido, Espanha e Estados Unidos mostram que as mulheres acumulam estresse não só da jornada normal de trabalho, mas também da responsabilidade de cuidar da casa e de uma grande carga de trabalho emocional. Mas a preocupação ainda é geral. Em 8 anos, aumentou em 3% o número de brasileiros afetados por estresse no ambiente de trabalho. Nós ficamos atrás somente do Japão, onde a cultura da produtividade já levou tanta gente à morte por excesso de trabalho que o fenômeno ganhou até nome. Todas as profissões hoje em dia estão muito invasivas na área pessoal. Um tempo atrás, antes do celular, do WhatsApp, todas essas coisas, saía da mesa, desligava do computador, do ramal, saía da empresa, você está livre. Hoje em dia seu chefe tem seu celular, e-mail chega a qualquer hora, então é muito mais difícil se desligar por completo. Qualquer profissão que, na verdade, ela ultrapasse um limite saudável pode causar isso. Infelizmente, uma exclusividade de alguma especialidade. Na época de pré-vestibular e tal, era aquelas frases de que, enquanto outros saem, estudem. Coitado do adolescente, cara, tipo, você quer simplesmente o quê? Que ele vire, tipo, já um robozinho de que não, preciso perder todas as coisas que eu tenho na minha vida para focar no que eu quero. Para quando chegar na faculdade, ele achar que, tipo, não, eu posso ficar relax. Aí os professores da faculdade, não, você precisa estudar isso. Para quando você chegar no primeiro trabalho, dizer, então, você vai ter que chegar aqui de 9 horas e não vai ter hora para sair. E aí, tipo, se você questionar, vão dizer, mas quando você for mais velho, você vai ter tempo. E aí meu pai faleceu, né? Ele foi
vítima de câncer aos 60 anos. Quando meu pai faleceu, eu falei, poxa, ele trabalhou tanto e aí na hora que ele se aposentou, ele morreu. Então pra mim caiu meio que a ficha de assim, mas e o aproveitamento da vida? Aproveitamento do trabalho. Eu acho que o trabalho tem esse valor, essa importância, mas não dá para esquecer as outras dimensões da vida. Inclusive, em alguns países já está sendo discutido diminuir jornada de trabalho para que você tenha mais qualidade de vida ao invés de produtividade. E você diminuir tempo de trabalho por dia, ao contrário do que se pensa, aumentou a produtividade. Porque a pessoa trabalha muito mais focada durante poucas horas, mas tem mais tempo para curtir com a família, tempo para, sei lá, cozinhar uma coisa gostosa à noite, ver um filme sem estar preocupado de perder a hora de sono. A obsessão que a gente tem faz a gente ver o trabalho como se fosse realmente sua vida. Você não pode ter outra coisa. Não é você trabalhando para ter uma vida. É o seu trabalho sendo sua vida. É no desemprego que se percebe como qualquer trabalho é melhor que o desemprego. Qualquer trabalho. Quando o trabalhador ou a trabalhadora está num emprego precário, eles reclamam. Mas quando ele vivencia a condição do desemprego, ele tem saudade até do trabalho precário. Porque no caso brasileiro, não tem seguro-desemprego digno, entende? O seguro-desemprego aqui é parcial, muito temporário, cada vez mais difícil. Para buscar emprego você tem que acordar cedo, se arrumar minimamente, ter dinheiro para condução, ter dinheiro para alimentação, porque você vai ficar um dia inteiro trabalhando para procurar um emprego. É muito laborioso esse trabalho, entende? E custoso. Um dia, 2 dias, você não tem dinheiro para gastar no transporte, você vai comer na rua. Qualquer alimento popular hoje, você gasta 10, 12 reais, dos mais populares, os mais populares. Então você tem que sair com uns 20, 25 reais por dia. Se você tivesse 25 reais por dia vezes um mês, você estaria recebendo aí, tá certo? 600, 700 e poucos reais, né? Bom, né? Não seria um desemprego completo, entendeu? E o empreendedorismo, e mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho, né? Criam a ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram, mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Então, tipo, o cara montou, tipo assim, uma super empresa, digamos, né, a partir de um computador. Eu só entro num trabalho quando eu sei que eu vou exercer exatamente o que me foi prometido. Por quê? Muitos lugares acham isso. Você trabalhando numa empresa, ele é o seu dono. E você é um robozinho que tem que fazer exatamente tudo que a galera manda. Quando você tá numa cama, estafada, você começa a se questionar, a refletir. Vale a pena isso? Pra quê? E eu acho que é um processo de amadurecimento também, né? Eu não posso... Eu não tinha a cabeça que eu tenho há 20 anos atrás, 10 anos atrás, nem 3 anos atrás. Se você conversar com alguém, tipo a minha mãe, que tem anos de carreira, tipo, ela vai falar, hoje, minha vida é outra e meu trabalho é a minha ferramenta para sustentar minha família, para sustentar meus filhos, para eu viajar, para eu fazer as minhas coisas. O trabalho não é a minha vida. E quando eu pedi para trocar de área, minha chefe também falou a mesma coisa. E aí eu falei para ela, tipo, não dá para mim. Então, esse é o meu limite, assim. Eu voltei e, tipo, fui pro Recife. Passei, acho que 2 meses no Recife antes de vir pra São Paulo. Eu tava numa startup. Então, tipo, a startup não tem horário. Então, é simplesmente assim, a gente precisa entregar. E eu comecei a dizer, cara, não é assim. Não é assim. Então, vamos lá, se acalme. Eu tenho minha hora de trabalho e tal, posso fazer hora extra em determinados dias, mas isso não é normal. Se você tá numa boa, relaxada ou não pensando em nada, praticando nadismo, é algo super deprimente, né? Então talvez seja não considerar isso como uma doença ruim, a depressão, mas talvez uma fase que você precisa do nada mesmo, assim, de um nadismo pra chegar, daqui a pouco você chegar em outra fase, assim, né? E isso que me ensinou muito foi meu marido. Porque eu lembro que logo que eu tive,
que eu fiquei em casa, tinha dia que eu ligava pra ele e eu falava assim, eu tô exausta. Eu queria fazer alguma coisa e não consigo. Ele vai dormir. Descansa, você precisa descansar, se permite. Eu demorei pra conseguir me permitir. Muito. Muito. A gente não se permite. É o que eu te falei, quem chega numa situação dessa é porque não se permite descansar, não permite errar. Nenhuma empresa é boazinha. Tipo, e às vezes, eu também não tô querendo fazer advogado do diabo aqui, querer defender empresas. Mas, ao mesmo tempo, eles não vão tomar conta de cada um. Eles não entendem o seu limite. Se você não falar pra eles, eles não estão dentro da sua cabeça pra saber. Eles realmente acham que você tá ok com a situação às vezes. E você não tá. Não é fácil, tô falando aqui um monte, mas lógico que tem momentos em que eu não sou super heroína, tem momentos em que eu deixo passar por cima de mim, sim. Não sou perfeita. Deve ter dia que eu vou chorar mesmo assim. Você tá no seu ambiente de trabalho, você tem medo das suas represálias, você às vezes não tem intimidade com o seu chefe. Não é a mesma coisa que você falar pra um amigo, sabe? Isso é, tipo, a maior prevenção que tem. Você criar essa consciência de que, tipo, no final do dia, vai depender de você. Para eu voltar a ter realização pessoal, eu tinha que abdicar. Tive que abdicar, né? Mesmo trabalhando excessivamente, eu gosto muito, né? Esse processo de deixar o que você gosta, ele é um processo muito difícil, assim, uma escolha muito complicada para se fazer, né? Hoje eu não quero ser melhor do que ninguém, porque eu acho que não existe isso. Eu acho que cada um é único na tua particularidade, na tua essência, no teu carisma. Eu acho que todo mundo tem algo a agregar ao outro. Talvez vão dizer pra mim, tal professor dá aula melhor do que você. Poxa, que bom, eu vou me espelhar no que ele tem de bom, então. Eu vou tratar isso de uma outra forma. Só que eu tenho quase 40 anos. Eu passei por 2 burnouts. Eu não posso exigir isso de outra pessoa. Então é muito difícil, o meio tem a sua culpa? Tem, muito. Muito, ele é cruel. Mas eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais informação a gente busca, mais a gente auto se conhece e não permite que o meio faça isso com a gente. Eu queria muito poder falar que nenhuma das pessoas desse documentário vai adoecer por conta de estresse no trabalho, de novo. Mas não tem como prometer isso. O burnout, ele é um sintoma. E como todo sintoma, ele é um aviso que tem um problema muito maior por trás. E é o jeito que a gente tá trabalhando. É o jeito que a gente tá se deixando trabalhar. Isso não vai mudar tão cedo. E é por isso que eu não posso colocar um final feliz aqui. Mas mesmo assim, eu acho que até lá, dá pra cada um ir fazendo o que puder.